Seja bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento. Eu sou Ana Luísa Ferreira e, como sempre, é uma alegria estar aqui com você neste espaço de trocas reais, conversas profundas e muita inspiração. No programa de hoje, em alusão ao Mês das Mães, nós vamos falar sobre uma realidade que é desafiadora, transformadora e cheia de amor, a da maternidade atípica. Quando um filho recebe um diagnóstico, como o de autismo, por exemplo, todo o cenário ao redor dele precisa se reorganizar, inclusive o projeto de vida da mãe. No meio de tudo isso, muitas mães precisam se reinventar e redirecionar os seus planos, conciliando as rotinas que são exigentes com os seus sonhos pessoais. E foi assim que surgiu uma nova geração de mulheres que encontrou no digital um caminho possível e potente para empreender e fazer das suas vozes cada vez mais serem ouvidas. Nesta edição do Comunidade do Conhecimento, nós buscamos incentivar o olhar com mais cuidado, respeito e interesse por essa jornada. E para isso nós vamos receber aqui a Amanda Macedo, que é mãe atípica, empreendedora digital e também criadora de conteúdo. E tem usado a sua voz para compartilhar os desafios, as dores e também a beleza do cotidiano, dentro desse universo que é tão singular. Fique conosco que após a nossa vinheta, nós vamos começar esse bate-papo. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Hoje eu converso com Amanda Macedo, que é mãe do Matias, que tem 6 anos e foi diagnosticado com o espectro autista. Amanda, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui e dividir um pouco do seu conhecimento, do seu dia a dia, enquanto mãe atípica. Não, eu que agradeço pelo convite, né? E você como mãe também sabe da correria, então a gente fez de lá, fez de cá e estamos aqui e é um prazer estar aqui, te conhecer, né? E poder compartilhar um pouco de tudo que eu já vivi, né? Porque eu brinco muito que eu vivo o autismo 48 horas por dia, né? Que é no trabalho, com o Matias e, enfim, de diversas formas eu vivo. Eu respiro, né, toda essa parte do espectro, então é muito gostoso poder compartilhar. Fico feliz. Amanda, me conta do início, como se deu, né, o diagnóstico do Matias e o que isso impactou na sua vida, na vida da família, como que foi esse início? Certo. O Matias foi diagnosticado com 1 ano e 6 meses, quase 1 ano e 7 ali. Quando eles são bebês, a gente conta bem certinho, né? Então ele já tinha quase 1 ano e 7 meses. E nós notamos que existiam algumas coisas diferentes. Como nós não tínhamos nenhuma criança, né, para ter essa comparação, ali ter um parâmetro, a gente ia muito pelo que o pediatra nos dizia. Afinal, ele é o especialista que vê crianças todos os dias. Mas hoje, dentro da comunidade, enquanto profissional, né, do espectro e tudo mais, eu vejo que muitos médicos ainda falham, né, quando olham para essa questão do desenvolvimento infantil em si. Então é muito importante que a gente, enquanto mãe, esteja muito atenta a tudo isso, né? Porque dentro do esperado para aquela criança tá tudo bem ela andar entre 10 meses e 1 ano e meio. Mas se ela não anda depois de 1 ano e meio, por exemplo, existe um atraso. E todo atraso deve ser olhado com carinho, né? Ele deve ser intervencionado, né? A gente chama muito de intervenção. Então esse atraso ele tem que ser olhado. O Matias, ele tinha 1 ano e 6 meses e a gente notou que ele ainda não olhava quando chamado pelo nome. Então a gente podia chamar ele repetidas vezes que ele não olhava. E aí até meu pai falou assim, não, esse menino tem alguma coisa, ele deve ser surdo. Mas eu falei assim, pai, como que ele vai ser surdo se escuta lá, ó, né, a musiquinha que ele gosta, ele sai correndo, né? Assim, então se ele estivesse mexendo com alguma coisa, colocasse o desenho preferido na TV, ele saía correndo para ir assistir. Vocês começaram a afastar as possibilidades, né? Sim, exatamente, né? Porque quando a gente começa a ver qualquer tipo de atraso, você começa a hipóteses, né? A levantar hipóteses do que poderia ser. E aí isso foi o que nos chamou mais atenção, que ele não olhava quando chamado pelo nome. Nisso tudo a gente falou assim, não, então de fato a gente precisa ir no pediatra, porque na nossa cabeça a gente teria que ir no pediatra para depois ir no neuro, sabendo que a gente já teria que procurar um neurologista. Aí então a gente falou, não, então vamos ao médico, porque a gente precisa ver o que está acontecendo. Então marcamos um pediatra. Seja para já tomar uma
atitude ou para tranquilizar. Exatamente. Caso, né? É uma aquela coisa assim, é muito angustiante. A gente, no final, no fundo, a gente sabe que não é. A gente sabe que não tá legal. Né? Então, até tem algumas mães que, às vezes... acho que a dúvida deve pesar muito, né? Muito, muito. Porque, na verdade, entre o pediatra e o neuro, a gente teve, assim... Não foi sorte, eu falo que é Deus purinho na terra. Que a gente conseguiu um neurologista com 1 semana entre o pediatra falar, não, de fato ele precisa ir para o neurologista, e a gente conseguiu uma consulta. Isso é muito difícil, porque hoje o profissional, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil, que são os médicos, né, que dão o diagnóstico de autismo, eles são muito difíceis de você conseguir uma agenda. É 4, 5, 6 meses, exatamente, porque eles são poucos em vista do tanto de criança, né? Porque se a gente pensar, né, igual eu estava compartilhando com você, né, do CDC, que fala de uma criança para cada 36 nascidos, se a gente colocar isso em porcentagem, é uma porcentagem muito grande. E o neurologista e o psiquiatra não olham só para criança autista, né? Eles trabalham com uma série, com outros casos, outras síndromes raras, síndromes mais comuns. Então, não é só o autismo. Então, é muito difícil você conseguir a agenda. Hoje, nós temos uma gama de médicos pediatras que têm se especializado em autismo. Então, eles conseguem, mesmo sendo pediatras, não sendo psiquiatras ou neurologistas, dar um diagnóstico, né, assertivo. Graças a Deus por isso, porque a gente conseguiu ter um número de diagnósticos maiores, né? Aí as pessoas falam muito, mas isso não é um problema. Não, pelo contrário, isso é muito positivo, né? É melhor que se descubra qual é a questão, né? Exatamente, porque quando a gente nomeia, quando a gente tem um diagnóstico, ele não é o fim do caminho, ele é o ponto de partida, porque é a partir dali que a gente vai conseguir trilhar a rota ideal para essa criança. Então, Matias, a gente vai no pediatra, aí o pediatra ainda duvida um pouco, porque tem muito ainda aquela história de cada criança tem seu tempo. E mais uma vez, o tempo é dentro dos marcos do desenvolvimento infantil. E hoje, com a internet, a gente tem acesso a isso com muita facilidade. Com qualquer tipo de IA, até o próprio Google tem vários artigos muito sérios falando sobre desenvolvimento infantil, né? Para quem gosta aí de uma coisa mais científica e acadêmica. Mas a gente precisa estar muito atento nisso. E atento também às professoras, porque as professoras lidam com crianças todos os dias. E elas vêm e falam assim, olha pai, olha mãe, vai no neuro, procura. Então, às vezes, eu vejo que os pais têm muita dificuldade quando um professor chega. E algumas escolas acabam não entrando em contato com os pais por medo dessa reação dos pais. Enquanto eles estão querendo cuidar dessa criança. Né? Então, o Matias, na época, não ia para a escola, então a gente não teve esse suporte, mas a gente sempre estava olhando ali. E com 8 meses, uma criança já olha quando chamada pelo nome. Né? Então, é muito importante. Existe uma flexibilidade, né, de que uma criança começa um pouco mais cedo, outra um pouco mais tarde, mas tem que respeitar os marcos, né, que já estão há muito tempo bem definidos, que é o que indica que o desenvolvimento está normal ou não. Exatamente. Né? Tudo isso, né, não é um achismo, né? São pesquisas, né, científico, que as crianças têm ali aquele marco do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança pode começar a caminhar, é muito raro, mas começar ali com uns 9 meses, mas ela tem que começar a dar os primeiros passos no máximo com 1 ano e 2 meses. Né? Então, assim, existem épocas esperadas para cada coisa. E o Matias não olhava. Aí o médico, a gente foi lá, ainda o médico tentou chamar ele e nada. E ele falou assim, de fato, precisa de um neurologista. E aí nós conseguimos, com muita rapidez, marcar um neurologista que a gente nem conhecia, porque ele era conhecido de uma pessoa que era amiga nossa. E a gente acabou caindo, como eu disse, Deus purinho na terra, nas mãos de um cara que era super, super respeitado por trabalhar com autismo. Se a gente pensar há 4 anos atrás, mais ou menos, né, que hoje o Matias tem 6, ele já era um profissional que há 15 anos trabalhava com autismo. Então, quando ninguém falava sobre autismo, esse neurologista já falava sobre autismo, sobre TDAH. Inclusive, ele tem vários livros publicados, tem muito conteúdo no YouTube, né, de graça pra gente absorver. Infelizmente, né, a comunidade autista perdeu esse médico, infelizmente. Ele foi uma grande perda para todo mundo, foi uma comoção muito geral entre nós profissionais, mães, outros médicos, porque assim, é alguém que tinha muito ainda para dar. E infelizmente teve uma morte muito precoce.
mas deixou um legado muito bacana, assim, e a gente teve a graça de conseguir passar o Matias com ele. Depois que a gente voltou ali na consulta, né, ele falou assim, olha, o Matias tinha os sinais clássicos, né, que era não ter interação social, né, não olhar quando chamado pelo nome. Então, o médico até fez uma cosquinha nele, ele continuou fazendo ali o que era do interesse dele, né, que é o interesse restrito. E é importante, o que fecha um diagnóstico, né? A gente chama de DIAD, que são interesses restritos e repetitivos. Que seria aquilo que a gente chama de hiperfoco popular? Também. Mas assim, por exemplo, isso está dentro dos interesses restritos, mas não é só isso, tá? Entendi. Então, por exemplo, uma coisa que ele fazia muito, que aí a gente começa a notar as coisas depois, né? Ele pegava um brinquedo, colocava num mop, sabe aquele, né, aquele esfregãozinho de casa, e ele girava aquilo ali. Na nossa cabeça ele estava brincando com aquilo. Só que na realidade ele estava o quê? Ele estava repetindo uma situação, né? Então, por exemplo, crianças que giram as coisas. Então, em vez dele brincar com o carrinho de uma maneira tradicional, funcional. Que toda criança Isso, tradicional, né, pra gente entender, mas a gente chama de funcional. Então, dar funcionalidade para aquilo. Então, por exemplo, se uma criança enfileira muito as coisas, mas não tem uma função para isso, é uma coisa que a gente precisa olhar com carinho, né? Por quê? Porque eu simplesmente enfileirar coisas pelo prazer de enfileirar coisas, a gente aí que é o ponto. Isso, porque eu posso enfileirar coisas fazendo uma brincadeira de faz de conta que eles estão numa fila para pegar sorvete, por exemplo. Agora, com um contexto, talvez. Exatamente, tem que ter um contexto. Essa fila tem que ter uma função, não é apenas uma fila para uma fila. Né? Até uma das fotos que eu te mandei, né, quando a gente estava conversando, era do Matias enfileirando as bolinhas de gude. E aquela foto foi muito proposital exatamente para falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que a criança está brincando, mas enfileirar por enfileirar não é brincadeira, é uma ação restrita e repetitiva, né? Então, enfileirar coisas, catalogar muito as coisas, né? Então, por cor ou por tipo, então tudo que é azul fica num lugar só. Pensando que uma criança típica é aquela criança que pega a caixa da sala e vira tudo pelo chão. O Matias era aquela criança que procurava o que ele queria, saía com aquele brinquedo e fazia ali no mop ou qualquer coisa assim, né? Então, ele aparentemente brincava, mas as funções das coisas estavam equivocadas, né? Então, uma criança, hoje, para mim é muito nítido, assim, você olhar uma criança de 6, 7 meses no colo da mãe e ela vai buscar o olhar da pessoa, mesmo que seja uma pessoa desconhecida. Nós, enquanto seres humanos, somos seres sociáveis. Então, é natural que a gente busque essa interação. Quando nós falamos, né, de pessoas dentro do espectro, essa interação social não é a principal função. Então, o Matias era aquela criança que ficava no carrinho, ficava no nichozinho, no ninhozinho, o comportamento dele era diferente. Era diferente. Só que aí a gente olhava e falava assim, nossa, que bênção. Ele é muito comportado. Olha como ele é quietinho. Talvez porque vocês não tinham o parâmetro de comparação com as crianças. Sim, também. Acho que por isso que você, né, nos diz a importância de dar ouvidos para as professoras, né? Exatamente. Porque a gente vê que quando é primeiro filho, né, a gente tudo enxerga quase que de uma forma romantizada e também pela ignorância, a gente não sabe, né? E como, graças a Deus, eu acho que a democratização da informação, a gente vê que agora tudo é autismo, agora todo mundo tem autismo. Tem muita gente que fala esse tipo de coisa, mas que, de fato, ainda bem que os diagnósticos aumentaram, né? Então, acho que é muito interessante que eu gostaria, inclusive, que você reforçasse, né? Como um alerta, mas como da importância de procurar a ajuda, né? Como você falou, você viu um sinal, né? E como essa intervenção precoce é importante. Sim. Na verdade, existem pesquisas já no Reino Unido, não são pesquisas randomizadas ainda, mas existem pesquisas que já mostram que crianças que têm um irmão autista, então, por exemplo, o Matias, que é autista, se tivesse um outro filho, e ele apresentasse ali alguns sinais e sintomas que poderiam estar dentro do espectro, a gente ainda não fecha um diagnóstico quando é muito bebê, porque ainda, né, aquele cérebro ali está em plena formação, né? Mas essas crianças que já têm um irmão autista e que apresentam alguns sinais e sintomas, elas são intervencionadas pelos próprios pais. Então, esses pais foram ensinados a intervencionar as crianças ali com brincadeiras mesmo, né? Ali é tudo muito lúdico, né? Quando a gente trabalha com as crianças, é tudo muito lúdico. Até você falou do empreendimento, né? O empreendimento veio depois, mas
a clínica as crianças amam estar ali, porque é um grande quarto de brinquedos, né? Então é tudo voltado para elas. Então esses pais foram ensinados a trabalhar com essas crianças, e aí foi se notado que aos 3 anos de idade essas crianças já não tinham nenhum sinal ou sintoma que as colocasse dentro do espectro. Pela intervenção. Pela intervenção que foi feita com os próprios pais lá quando eles eram bebês. Porque eles já sabiam, já tiveram experiência. Exatamente. Né? Então, é de extrema importância. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala de diagnósticos até os 3 anos de vida. No Brasil, infelizmente, esse diagnóstico geralmente vem depois dessa idade, né? Porque os pais negam muito, né? Acham que tá tudo bem, que é o jeito da criança. Ah, eu era assim também. E aí eu tenho uma novidade, que o autismo, ele não é hereditário, mas é genético. Então é muito provável que essa criança autista tenha, de fato, né, vem da família, né? Então às vezes não, é muito comum, na verdade, os pais serem diagnosticados depois das crianças. Porque o médico começa a falar assim, olha, é desse jeito, é assim, ou o psicólogo, olha, tal coisa, vamos mudar isso. Aí ele fala assim, poxa, eu era assim também. E aí vai buscar, né, com o psiquiatra, com o neurologista e fecha o diagnóstico também. É muito, muito normal a gente ver isso no dia a dia da clínica. Né, de pais tendo o diagnóstico fechado depois dos filhos, porque hoje a gente tem mais informação. Não tinha, né, essa possibilidade. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Comunidade do Conhecimento. Seguimos com a Comunidade do Conhecimento, em uma conversa importante sobre a maternidade atípica e como as experiências pessoais dessa maternidade também real pode gerar um impacto coletivo na vida de todos nós. Eu estou conversando com a Amanda Macedo, que é mãe do Matias, que tem 6 anos e foi diagnosticado com espectro autista. Amanda, como a gente estava falando, você contou um pouquinho pra gente como é amplo, né, o espectro e como a intervenção precoce é importante e foi importante no caso do seu filho. Mas eu queria saber, bem específico, como que é ser mãe do Matias com todas as necessidades e suporte que ele tem e como que é hoje vocês levando a rotina com ele? Certo. O Matias foi diagnosticado com 1 ano e meio, o que é muito precoce. E hoje a gente sabe que, por ele ser diagnosticado com 1 ano e meio, ele tinha o que a gente chamava na época de autismo severo, né? Que hoje nós chamamos de autismo de nível 3 de suporte. Hoje, se você conhecer o Matias, você vai ver que ele é uma criança que muito facilmente passa, né, entre as outras crianças sem nenhuma característica ou nada disso, e tudo por conta, né, desse atendimento precoce que nós tivemos com ele. Então, ele hoje é um autista nível 2 de suporte. Por quê? Porque ele ainda tem bastante dificuldade na fala devido a algumas outras questões que estão juntos ao autismo, né? O autismo é muito difícil ele vir sozinho, ele sempre tem alguma comorbidade junto. E algumas dessas comorbidades também estão, né, com o Matias e a gente tem que lidar com tudo isso. E para lidar com tudo isso, a vida da gente mudou completamente, né? Quando o Matias teve o diagnóstico, a gente começou a fazer as terapias. Na época nós morávamos em Paissandu, que é aqui do ladinho, então a gente fazia sempre esse trajeto aí, Paissandu-Maringá. E na época o convênio nos ofereceu uma terapia, mas nós teríamos que morar em Maringá, que era uma terapia domiciliar. E aí nós, mais do que prontamente, fizemos isso. Saímos da casa que nós estávamos em Paissandu, nos mudamos para Maringá. Então a nossa vida, assim, mudou radicalmente, né? Mudamos de cidade por conta dele. Eu mudei a minha profissão, né? Até então eu trabalhava como fotógrafa infantil também, que eu sempre gostei muito dessa área. Apesar de já ter formações, né, na educação, eu não trabalhava com a área da educação. Precisei parar de fazer ali o que eu estava fazendo, até porque o diagnóstico dele foi na pandemia, a gente nem sabia se ia conseguir. Teve essa. A gente não sabia nem se ia conseguir ir no neuro, que na época era em Londrina, porque foi aquela época que estava tudo estritamente fechado. Né? Aí na época abriram para as consultas eletivas, por isso que a gente conseguiu ir. Que antes era só urgências. Só urgências, a gente já estava naquela fase, foi aquela fase na verdade que abriu um pouquinho e tudo depois fechou piorou. Novamente. Mas deixaram as eletivas e aí a gente conseguiu ir. E aí ali nós fechamos o diagnóstico do Matias. Fomos, né, ali com o coração partido, né? Porque enquanto mãe a gente tem uma expectativa, né? Não adianta dizer que não, é do ser humano fazer isso, né? A gente tem planos e sonhos
nossas que a gente coloca no nosso... Exatamente, nós projetamos neles, né? Os pais também projetam, né? Então, a primeira coisa que meu marido pensou foi, poxa, ele não vai conseguir jogar bola comigo. E a gente nem sabia como ia ser tudo, mas vem tanta coisa, Sim. é como se tirasse o chão da gente mesmo. Então, é muito duro. E o luto acontece de formas diferentes. A gente tem alguns autistas adultos que não gostam muito de falar do luto da família, né? Porque, ele não morreu. Mas o que morre são essas expectativas, porque... Quando o filho que você imaginou, talvez. Exatamente. Essa expectativa, essa coisa que a gente projetava na criança, ela morre. A criança, de fato, não morre, ela continua viva, muito pelo contrário, a gente ressignifica tudo isso. Algumas famílias demoram mais tempo para conseguirem ressignificar tudo isso, né? Mas a gente foi chorando e andando, né? A Bíblia diz que a gente vai semeando chorando e colhe sorrindo depois. E é exatamente isso que a gente colhe hoje. Uma criança que, apesar das dificuldades, consegue estar onde quer estar, e a gente, enquanto comunidade, né, autista, então profissionais, pais, né, pessoas dentro do espectro, a gente fala muito de o autista tem que estar onde ele quiser estar. E o nosso trabalho hoje, com o Matias, nós fazemos tudo o que nós podemos, para que quando ele quiser estar em qualquer lugar, ele possa estar. Então, se ele não quiser estar num programa de TV um dia, é por escolha dele. Né? Então, não porque não há essa inclusão. Exatamente. Ou porque não há essa possibilidade. Exatamente. Então, a gente trabalha muito por isso, né? Autistas em todos os lugares, onde eles quiserem estar. E a gente trabalha para isso. A gente sabe que, infelizmente, tem crianças que não vão conseguir chegar, né? Mas a gente sempre trabalha para que aquela criança tenha o máximo potencial revelado. Então, se o potencial máximo daquela criança é ela ser presidente de uma empresa, ela vai ser quando ela for adulta. Se o potencial máximo dela é talvez ter uma vida ocupacional, né, poder fazer um lanchinho, poder fazer uma comida, sem depender de um pai, de uma mãe, que esse seja o potencial dela, mas a gente sempre vai trabalhar. E assim a gente faz com o Matias também, para que ele possa estar onde ele quiser estar, com o máximo potencial que ele tem. Claro que cada criança mostra ali o seu tempo, mostra o que consegue fazer, mas o Matias tem nos surpreendido. E aí eu digo assim, quando as pessoas falam muito assim, mas ele nem parece autista. Eu sei que ele ainda é um autista nível 2 de suporte, por conta da dificuldade de fala, mas eu sei que tudo isso é por conta dele, né? Porque se não fosse ele fazer... Eu não consigo fazer por ele, meu marido não consegue fazer por ele. É porque quando a gente é mãe, se a gente puder, a gente faz o que pode, o que não pode, o possível, impossível. Sim, né? E aí isso muitas vezes atrapalha eles também, né? Uma coisa que a gente brinca muito e briga com as mães deixa ele fazer. Então, se ele quer calçar o sapato, deixa calçar. Só assim que ele vai ganhar autonomia. Exatamente, né? Eu vejo que é muito bonito ver você falando, é claro que é impossível não se emocionar, porque a gente sabe que o dia a dia de ser mãe já é muito... demanda muito da gente, né? E quando é uma criança que tem uma neurodivergência, é intensificado muito, 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 muito. E você transformou também no seu propósito de vida, Sim. né? E literalmente. Eu queria, assim, pra gente concluir, como que você transformou, né, talvez essa dor, esse desafio, em um trabalho que hoje você ajuda outras famílias, né, tão de perto. Sim, hoje eu falo que todas as crianças que têm o seu desenvolvimento transformado dentro da clínica, ela só aconteceu por causa do Matias, né? Então, eu falo assim que o Matias emprega vários profissionais da saúde, o Matias faz a diferença em centenas de famílias dentro da clínica que já passaram por nós, o Matias faz diferença lá no Instagram, porque a galera vai à loucura quando ele aparece, né? É sempre assim. Então, é ele que faz toda essa diferença, né? Claro que a gente aceitou isso e foi a luta, né? Eu aprendi muito para dar qualidade de vida para o Matias. E aí, nessa coisa de eu fotografava, a gente estava na pandemia, né, sem trabalho, porque afinal fotógrafo, né, é uma coisa que não é muito essencial, geralmente, por mais que a gente, mãe, acredite que o fotógrafo não dá pra viver essencial, né, mas não era um serviço essencial. E aí, nisso, eu começo a trabalhar com o Matias. E as pessoas que estavam envolvidas ali, que eram grandes nomes do mundo do autismo, falaram assim, Amanda, você tem muito jeito. Por que você não vai trabalhar nessa área?
E aí eu fui me especializar nisso tudo. Eu já tinha lido muito, já Devorou tudo que tinha disponível. tudo que tinha de vídeo, de leitura. Eu estava em todas as supervisões do Matias, com todos os profissionais. Então, se os profissionais estavam falando do Matias, eu estava lá. E teve uma época que a gente precisou ir para casa da minha mãe. A gente ficou de 7 a 10 dias, não me lembro ao certo. Mas eu todos os dias, religiosamente, sentava com o Matias e fazia as terapias com ele. 2 horas por dia. E era gravado e enviado para a supervisora. E aí elas, Amanda, você tem muito jeito com isso. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei bem grande, na verdade. E aí veio essa ideia, poxa, se tá precisando de profissional, se é difícil a gente conseguir, por que não ter uma clínica, né? Por que não começar algo maior, né? Para dar uma qualidade de vida financeira também para o Matias, né? E aí a gente parte dessa ideia, eu abraço as oportunidades que chegam até mim e a gente começa a clínica, né? É o Instituto Esperança. E o nome é muito sugestivo porque a gente descobriu que existe esperança, né? Então é isso que a gente trabalha todos os dias para levar para as famílias. Olha, parabéns. Eu vejo que você aproveitou uma oportunidade que surgiu a partir do ressignificar, né? Sim. A sua dor e a necessidade de fazer o bem para o seu filho e para tantas crianças. Amanda, muito obrigada por dividir com a gente, não só todo o seu conhecimento sobre o espectro, mas a sua experiência pessoal. Foi muito, muito, muito legal ouvir um pouquinho, né, de como que é o seu dia a dia com o Matias. Eu que agradeço novamente por estar aqui, por me ouvir, por abrir essa porta, porque quanto mais gente souber, mais gente a gente pode ajudar e mais gente pode ou não ter um diagnóstico e pode ou não ter ajuda, né? Então, isso é muito essencial. Obrigada. Sim. E você que está aí do outro lado, se lembre, informação, empatia, escuta. E se você é mãe, preste bem atenção, vá atrás, cuide dos seus pequenos. Isso faz toda a diferença na vida de uma família. Aproveite e siga o trabalho da Amanda, a clínica e também no perfil pessoal, onde ela divide e compartilha um pouco dessas vivências. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até a próxima!